Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Arte. Hoje uma edição super especial, cliente e agência, para falar de um tema incrível, Jairo. Cara, cliente e agência para falar, cara, basicamente duas grandes marcas. Exatamente. Sério, a gente não conseguia apertar o REC, porque a gente começou a bater um papo aqui, a gente é super fã das duas marcas e eu vou deixar os caras se apresentarem. Maravilhoso, Por favor, estamos aqui com Stefan Cole, beleza? E com Gerald Pilikamp. Prazer. Por favor. Se apresentem. Gerald, legal. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gerald Pilikamp, apesar de ser alemão, o nome, eu sou brasileiro, então podemos falar português aqui. Tô há 16 anos já na marca, entrei como estagiário e agora estou assumindo a posição de CMO da marca, então Head de Marketing, Comunicação e Digital. É um prazer enorme poder contar dessa história que esse cara aqui ajudou muito a criar, né, essa baita ação, essa baita campanha nossa. E será um prazer tirar todos de vocês uma tarde deliciosa aqui. Maravilhoso. Prazer também, agradecer o convite, né? Muito legal poder participar aqui com vocês e contando um projeto tão especial, né? Eu sou o Stefan Cole, eu sou diretor executivo de criação da ID. Estou há 5 anos na agência, há 2 anos, vai completar 2 anos agora que a gente está trabalhando com a Audi. E tivemos esse presente, né? Essa oportunidade de estar nessa marca, nesse momento, quando ela está comemorando os 30 anos de Brasil, para contar uma história que espero que ela fique aí para várias gerações. Vai ser eternizado. Mas antes de a gente continuar, já sabe, né? Aqui a gente tem um software, já um dos nossos patrocinadores, que é o 21 Live. Conta um pouquinho mais, Jairo, sobre o 21 Live. Exatamente. Você que trabalha numa agência, cara, ou é proprietário de uma agência e quer ver melhor a sua gestão e também proporcionar mais transparência para o seu cliente, 21live.com.br. Marca uma demonstração com o pessoal lá. O 21 Live é uma plataforma inovadora porque o seu cliente tem uma área para fazer as trocas de arquivos, solicitações, alterações, aprovações, etc. E você, do lado da agência, consegue ver todos os movimentos para ficar tudo muito claro, muito transparente. Seus contratos vão ser mais duradouros, seus FIIs vão ser maiores e você vai ser muito mais feliz. Então não perca tempo aí, 21live.com.br, cara. E claro, não podemos deixar de falar da Domino's, PCM30, 30% de cupom, hein, moçada? Ó, quer usar? Manda pro pessoal da agência, PCM30, 30% de desconto aí, diretamente no site ou no aplicativo da Domino's. Entra lá, só digitar PCM30 e você vai ter 30% de desconto. Mas é estrela, já. Cara, são os caras. Velho, essa história hoje linda. Vai render demais, porque uma hora vai ser pouco. Enfim, como é que vocês estão de agenda? Vamos bater um papo. Vamos fazer 2. Senhores, boa. somos fãs da Audi, somos fãs do Ayrton Senna. A gente queria saber essa história de vocês, das duas marcas se conectarem. Conta um pouquinho, né, da vinda da marca pro Brasil, que o Ayrton Senna teve uma mão forte nisso, pra galera entender essa história toda aí. Vou contar essa, que essa vai envolve lá. muita gente. A gente se orgulha muito, né, dessa história porque há 30 anos atrás o nosso ídolo, Ayrton Senna, ele estava em busca, a família estava em busca de um negócio para o Ayrton Senna, né? E aí ele escolheu uma marca, e essa marca se chama Audi, né? E é através das mãos dele que a gente veio aqui para o Brasil. E contar essa história 30 anos depois, né, quando a gente está comemorando agora em 2024, 30 anos de operação aqui no Brasil, uma marca centenária que tem uma história, contar essa história novamente, do como que a Audi chegou no Brasil e através das mãos dele, né, contando também que são 30 anos que a gente está comemorando, né, o legado que ele deixou aqui no Brasil, é algo que arrepia a gente dentro de casa. E arrepia mais ainda, assim, pelo fato dele ter falado que eu quero uma marca e essa marca é a Audi. Ele poderia ter escolhido outras marcas, mas ele escolheu a Audi. E arrepia mais porque, assim, os valores que o Ayrton Senna tinha, eles estão muito enraizados ainda dentro de hoje na nossa casa, né? Então a gente fala de superação, a gente fala de desafios, a gente fala muito disso, a gente relembra toda hora ele. A gente relembra em coisas pequenas, como o nome de salas de reunião que falam Ayrton Senna, momentos deles, ações que ele fez no passado, na época que ele estava a família estava na gestão, os lançamentos, né, o primeiro evento, a gente relembra ele toda hora. Cara, e por que a gente não puxa esse evento aqui que ele fez? Vamos relembrar essa história. Então, eu fico arrepiado. E para mim, ainda mais arrepiado, porque é aquilo que vocês falaram aqui também, que é a conexão com o brasileiro.
O Ayrton Senna tem uma baita conexão, todo mundo se lembra de diversos momentos que a gente veio com a família, com nossos pais, assistindo corridas, ou até do dia que ele faleceu, a gente lembra onde a gente estava, com quem a gente estava, como é que foi. Isso pra gente é um marco muito legal. Então, assim, a gente resgatar essas memórias nos brasileiros e resgatar até a nossa própria memória, as nossas ações, é algo que tem sido um ano incrível. E junto com esse cara aqui que é muito especial pra gente, né? A agência inteira muito especial, a gente conseguiu criar uma conexão muito boa, que eu vou deixar o Sté falar de como que surgiu tudo isso aí. Maravilhoso, cara. Como na apresentação aqui eu já falei um pouco, né, do presente, né? Tem coisas que a vida não explica pra gente, você tá no lugar certo na hora certa. Uhum. Eu sou mais um dos milhões de fãs do Ayrton Senna. E, imagina a alegria de um belo dia estar na agência e chega a Audi e a gente vai ter o job de 30 anos da marca no Brasil. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, né? Então, maravilhoso! Mas parece uma coisa óbvia, mas não foi. Não, lógico, imagina. Porque, 30 anos a Audi do Brasil. Cara, são 30 anos de muita história do Brasil. Uma marca que veio construindo, como ele falou, né? A marca chegou, uma página em branco, né? Tem essa história do Ayrton Senna começar, mas também tem a coincidência de, cara, o cara fechou o negócio, meses depois ele faleceu. Então, a família dele trouxe... anos, exatamente. É o mesmo ano, né? Ele começou fechou... em março e em maio ele faleceu. Exato, foi muito, muito em cima. E a família trouxe a marca, o Léo Senna teve muita força ali, né? De construção da marca no Brasil. A continuidade aí, o trabalho. Então, é uma marca que, assim, ela teve muita história no Brasil, os 30 anos. Então, quando chegou pra gente o desafio de... vamos planejar 2024, como vão ser os 30 anos da Audi no Brasil? Cara, a gente chegou e a gente pensou várias ideias. A gente não chegou com um projeto. A gente chegou com várias ideias na mesa. E em cima disso a gente começou a ponderar. Sim. Onde vontade de fazer tudo, né? Os caras, era surreal. A gente ficou... sorriso aqui, assim, toda vez que tem reunião. Curioso, né? A gente ficou exatamente onde a gente apresentou em setembro de 2023 e a gente lançou em setembro de 2024. Então, mas... Nesse começo ali, foi, cara, fácil, foi em 2 meses a gente com um deck ali, com 7 projetos, querendo fazer tudo. Né? E não tinha dinheiro para fazer tudo, né? Então a gente tem que escolher. E aí quando a gente começa a avaliar o que a gente tem na mesa, e uma das histórias é simplesmente o Ayrton Senna, o brasileiro, o maior ídolo da história do Brasil. Podemos chamar o Ayrton Senna de maior ídolo do Brasil. Um especialista em carro. No mundo automotivo, cara, não existe um cara mais pica, desculpa o latim, um cara do que o Ayrton Senna. E aí, esse cara, trazendo a marca, cara, é uma história que precisava ser valorizada e que o brasileiro não tem muito conhecimento. A verdade é essa. O brasileiro não sabe muito da história do Ayrton Senna com a marca. Então, a gente falou, cara, é aqui. Vamos nessa ideia e a partir disso, do briefing de ter o Ayrton Senna, aí a gente começou a trabalhar e veio uma ideia, já estava na mesa essa ideia maluca, e maluca e maravilhosa, né? Porque é a ideia que dá frio na barriga, né? Pô, super, não sabe o que vai acontecer. Quando a gente apresenta, foi isso, quando a gente apresentou a ideia, os caras adoraram, mas falaram assim, mas dá para fazer? Dá. Não sei. Dá. Vamos descobrir. Vamos fazer junto. E nem tudo são flores, né? Quando a gente viu a ideia, a gente falou, que ideia. Mas aí foi totalmente isso. Como que a gente faz? Exatamente. Como? Quando? Viabilizar tudo isso. E tem um ponto, né? A gente é uma empresa, uma multinacional que tem sede na Alemanha e a gente conseguir contar essa história, dessa paixão, até dentro de casa, né? Com umas pessoas que não viveram isso porque tem outra nacionalidade, ou até para a Alemanha, foi um trabalho de convencimento muito intenso. E a gente conseguiu pegar um link que foi, acho que, crucial para tomar a decisão, que é passado, presente e futuro. A Audi tem esse desejo de sempre contar ou revelar o futuro, revelar como a marca está vindo, puxando um pouco do passado. E o passado da Audi, mundialmente, é muito de automobilismo, é muito de rally, de tração nas 4 rodas, a tecnologia 4, é muito disso. E aí, quando você puxa um piloto que não corria pela nossa marca, né? Corria por uma outra marca, mas pegasse lá de emoção, a gente falou, gente, conectar o passado do nosso, que foi um piloto que não correu pela marca, mas trouxe a marca para o Brasil,
É conectar o nosso presente e deixar um legado, um futuro. Foi aí que a gente convenceu a Alemanha falou assim, pode fazer. Manda bala, que esse é o projeto mesmo. Animal, cara. Sensacional. Da ideia de vocês lá, né? A gente tá aqui no Pizza com Marketing, né? Falando de agência e tal. Trouxeram vários projetos lá, fez o cliente sair com um sorrisão. Isso aí é uma dica super importante. Faça os seus clientes sorrir. Sorrir. A história, ela já estava mais ou menos desenhada no sentido do S do Senna ou ainda estava meio cru? Como é que tava ali? Vocês apresentaram tipo um pilotão mesmo, assim? Cara, a gente tinha a ideia bem desenhada já. Ah, já tinha bem desenhada. A gente já tinha o que a gente queria, o projeto de mapear, né? A gente já tinha a narrativa construída. Ah, você já chegou né? A gente já tinha... legal. Porque assim, de novo, né? O Ayrton Senna deixou um legado gigante em diversas frentes. Sim, com certeza. Né? E trazendo a Audi para o Brasil, a Audi é um legado. A Audi se enxerga como um legado. Né? E a gente teve a ideia em cima dessa história, acima de um legado, querendo homenagear o legado que esse cara deixou. E aí a gente começou a estudar outros legados. E aí um dos legados que apareceu pra gente foi o S do Senna, que é uma história que também não é muito conhecida. As pessoas chamam o S do Senna de S do Senna, mas isso aconteceu depois da morte dele. Porque essa curva chama Chicolândia oficialmente. Ela nasceu como Chicolândia. Mas a idealização dessa curva veio do Senna. Teve uma reforma em 89 que trouxe o GP de volta para São Paulo e ele sugeriu essa criação dessa curva, dessa junção, né, em S, entre duas retas do circuito. E a gente falou, putz, tem uma história legal aqui também. Tem duas histórias muito ricas do Ayrton Senna e que o brasileiro não tem muito repertório. Então vamos contar essa história, mas e aí como? É uma campanha? Vamos fazer filme disso? Putz, não. Vamos pensar uma coisa mais maluca. Vamos criar um legado novo. E aí a gente teve essa ideia maluca mesmo de, vamos mapear o S do Senna e vamos varrer o Brasil atrás de curvas similares que dê pra gente batizar de S do Senna também. Pra poder criar um novo legado, né? 30 anos depois a gente, é um legado homenageando o legado, criando um novo legado. Então... dá um presente, né, pros fãs, né? Porque ele deu 2 presentes pra gente, a Audi e o S Interlagos, e dar o próximo. Sim. Não, e vocês colocaram a plaquinha, né? Isso aí vai virar ponto turístico pra galera descobrir onde tá os S, tirar foto, né? Foi super legal isso aí, né? Mas eu tenho uma pergunta curiosa, Jair, desculpa roubar os caras aqui. E aonde que entra a Discovery nesse meio aí? Então, a gente já tá falando aqui há alguns minutos, e aí eu tô contando toda essa narrativa. Vocês estão entrevistando todo mundo do marketing aqui, você sabe que o marketing, comunicação é uma coisa rápida. Só que essa história não é uma história rápida. Imagina. Essa história é uma história que ela precisa ser contada com calma, você tem que ter... Degustá-la. Exatamente. Você tem que entender o valor de cada uma das coisas, né? E aí, quando a gente quando a gente bateu o martelo, a Audi bateu o martelo que era essa ideia. A gente sentou com o Senna Brands, apresentou o projeto, e o projeto era só o mapeamento. Era só o mapeamento. A ideia, quando a gente apresentou, era o mapeamento. Entendi. Vamos mapear o Brasil atrás de novos S do Senna. Essa era a ideia. Né? E a Audi adorou, a Senna Brands adorou. Beleza, tá aprovado. Agora, como que a gente materializa isso? Como que a gente apresenta isso para o resto do Brasil? Né? Porque não ia estar lá o Stefan falando para as pessoas. Olha, a ideia é essa. Então, a gente tinha que criar. Exatamente. Tem que ser um formato longo. E aí a gente foi atrás de parceiros que nos ajudassem a criar isso. E aí o Warner Bros. Discovery entra nessa, porque é uma companhia acostumada a fazer esse tipo de formato, que vem junto, é um grande player de mídia, que vem entregando mídia junto no projeto. Então foi um projeto, fazer com eles, viabilizou, na verdade, a gente criar a narrativa do projeto. Né? Explicar para as pessoas o porquê que a gente está mapeando o Brasil atrás de S do Senna. Sensacional. Cara, eu queria saber 2 coisas de vocês, uma do Stefano e do Gerald, cara. O primeiro, como que foi essa reunião de briefing da galera lá? Um brainstormzão. Não, reunião de briefing não, um brainstormzão. Cara, a ideia é muito boa, bicho, de verdade, assim, foram muito felizes. E de você, cara, eu queria saber, Gerald, você meteu num PPTzaço lá, como é que foi a apresentação para Alemanha? Pra convencer os alemães. Convencer os alemães? Começa com o briefing. Bom, lá, na verdade, a gente tinha... O briefing era tão aberto quanto isso, né? A gente trabalha de uma forma muito
Audi e ID tem uma sinergia muito legal. Tá. Assim, a gente uma proximidade muito grande, uma rotina de trabalho muito legal. E a gente já vinha trabalhando 2023 num planejamento que era anterior à parceria, né? Porque a gente ganhou a concorrência de Audi no final de 22. Então a gente estava implementando 2023, um ano que a gente não planejou. E aí chegou 23, eles falaram, tá na hora da gente planejar 24. Então a gente teve uma folha em branco, pensando, nosso budget do ano é esse. Folha em branco moldura. É o nosso isso. limite financeiro. Uma folha em branco, mas não várias folhas, não várias. Mas nos deram uma folha em branco falando assim, a gente tem que pensar qual que é a estratégia do ano. Obviamente, a marca tem o seu posicionamento, tem as suas... tem as suas questões globais, né? Você tem os seus valores, tudo isso tem que ser respeitado. Mas a gente, cara, chegou com esse briefing dentro de casa e chamamos o time e falamos, galera, Audi, 30 anos, vamos criar coisa legal pra caramba aqui. E aí a gente começou a trazer várias ideias. Obviamente, a gente criou uma narrativa inicial sobre como amarrar tudo aos 30 anos. E aí, quando a gente apresentou para eles, a estratégia que a gente fez foi apresentar um guarda-chuva para o ano, que era um conceito macro do ano, né? E dentro desse conceito macro, a gente criou um calendário. E dentro do calendário, a gente foi encaixando ideias, pensando já no calendário de lançamento de carro, de eventos que eles queriam participar em 2024. Então, a gente foi trazendo aquilo, E dentro desse espaço, uma das ideias foi a do Ayrton Senna. Né? E quando a gente apresentou, de novo, a gente tinha várias coisas e que depois, por diversos motivos, né, a gente foi diminuindo, né, porque, como eu falei no começo, a gente não tinha um investimento infinito. Podemos mudar isso aí? Né? Não mudar. Mas a gente teve que fazer escolhas, né? E como eu falei, essa história é uma história muito forte, que ela tinha que ser contada, né? E a ideia era legal, era isso que a gente estava falando. A gente tinha ali uma ideia diferente, né? Não é uma campanha, é criar alguma coisa que vai ficar. Muito bom. E aí você colocou tudo num envelope, numa Um PPT resumindo, foi isso, cara. Mas assim... Eu preciso contar um passo antes, né? Eu não sou formado em marketing, eu sou formado em engenharia. E eu estou há 16 anos na Audi e nessa empresa eu entendi uma coisa, que muitas das provações, o alemão fala bastante isso, chama Bauchgefühl, né? Uma expressão que eles usam no alemão, que é o sentimento da barriga, aquele feeling que você tem na barriga que vai dar certo. E eu aprendi isso trabalhando 16 anos nessa empresa, que tem alguns poderes de convencimento. Um deles que a gente trouxe junto com a própria agência são os números. Os números expressam muito, muito bem o que é o Ayrton Senna e 30 anos depois o que ele continua sendo ainda no país. Então, assim, para o alemão, né, e internamente, a gente trabalha muito com resultado, muito com número. E os números eram super a favor. O segundo motivo assim, que me fez convencer ainda mais ao pessoal era o timing. Se a gente não contasse essa história esse ano, não contava mais. Né? Cada vez mais a gente vai se distanciando do passado e criando um novo, né, passado, mas a gente não ia ter mais outra oportunidade para contar isso. Então, muitas vezes eu falei, se não for isso que a gente vai comunicar, porque assim, as resistências foram grandes no começo, ainda mais quando a gente fala dos valores, né, foram grandes. Então, assim, eles falam, não, cara, você está errado, se você colocar esse dinheiro aqui, como é que a gente vai fazer o restante que a gente também quer fazer? Então, assim, eu falava para eles, se a gente não comunicar isso agora, a gente não vai comunicar nunca mais sobre isso. E aí, quando vem a emoção, vem tudo isso que falava, tá bom, é um baita convencimento. Eu acho que o terceiro pilar que eu usei muito, que nosso time usou muito, aliás, queria mandar um beijo pro meu time, que eu amo tanto, que me ajudou muito nisso, é o convencimento junto com aliados. Eu lembro quando eles trouxeram essa campanha para iniciação para a gente, eles fizeram um vídeo que a primeira vez que eu vi eu chorei, né, o vídeo, porque foi um impacto. Eu lembro do meu pai chorando no dia que o Senna faleceu. Eu tenho uma relação ali com o Senna muito, muito familiar, né? Muito, enfim, de pessoal minha.
Eu falei, cara, esse é o Bauchgefühl, era isso que eu precisava, sabe? Era o arrepio que eu precisava, era aquela adrenalina de não saber se vai dar certo ou não. E eu peguei esse material que eles fizeram, que quando eu apresentei pro meu time, eu ouvi pessoas chorando. E aí, quando eu apresentei para outros diretores da empresa, eu vi pessoas chorando. E eu peguei esse material e fui para a Alemanha fazer uma reunião lá. E lá eu apresentei para várias pessoas. E todos falam assim, que vídeo. Porque o vídeo era muito emocional. E não é nem um vídeo do documentário, era um vídeo que a agência criou, que a ID criou para vender para a gente. Sim. Mas ele era tão emocionante que assim, as pessoas choravam tanto que eles falavam assim, é isso. Assim, os números convenciam, o timing convencia e a emoção ali da campanha, que no primeiro momento muitos choravam, convenceu. E essa foi uma das maneiras que eu estou até hoje na empresa de convencer, de achar aliados ali. Porque eu sabia que ia ter pessoas contra e pessoas a favor. E eu tendo mais aliados foi uma maneira de a gente convencer a galera. E aí o ok final, vamos dizer assim, foi ali próximo de março desse ano, quando a nossa responsável por vendas e marketing mundial da Alemanha veio para o Brasil. O time dela já tinha visto o material, esse vídeo que eu mencionei para vocês, e ela veio para aqui e a gente falou assim, a gente tem que dar um banho nela do que é Ayrton Senna. E a gente levou ela no Instituto Ayrton Senna, e ali com o acervo que tem ali, o carro, assim, a hora que ela entrou, ela falou assim, eu não preciso mais de nenhum convencimento, isso aqui vocês têm que fazer, quer queira, quer não queira. Eu não consigo ajudar você financeiramente, mas vocês vão fazer de alguma maneira. E aí foi o check final que a gente precisava, a responsável mundial de vendas e marketing, ela dando a chancela pra gente. Óbvio, mas tudo começou na base, subindo, subindo as hierarquias, e aí eu convenci muita gente e foi. Agora deixa eu lembrar uma coisinha, que teve tudo isso, mas assim, o frio da barriga aí que ele tá falando, tem todo mundo, porque a pergunta que surgiu quando a gente apresentou a ideia era exatamente o dá para fazer, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que ninguém tinha feito, não lembro pelo menos, mas assim, uma coisa de tipo, cara, eu lembro da gente fazendo reunião com o Tobias, por exemplo, que é um alemão lá, um par meu, né? Um par do guerreiro da Alemanha. E ele falou, mas dá para fazer isso aí? Aí nós vamos descobrir fazendo. E para mim isso é muito forte. Porque quando você vê a confiança, a parceria do cliente com a agência, num pacto com uma ideia, vamos apostar nessa ideia para ver se dá, se é possível, isso é muito forte. Isso é muito. Eu falei com o Guerreiro já sobre isso, dando parabéns para ele, para o time todo da Audi, por aprovar uma ideia certa, por acreditar naquela ideia, levar ela adiante, sem saber se ia dar certo. É muito rico esse tipo de coisa hoje em dia, onde a gente tem um mercado muito com medo de investir, pensando, quais são as métricas. Lógico que tem que ter tudo isso. Mas quando você tem alguma coisa na mão que você fala, isso aqui é diferente, tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Você usou uma palavra que eu aprendi no primeiro minuto que eu conheci o Sté. Ele falou duas coisas para mim. Existem duas opções para essas nossas cadeiras de marketing. Tem duas opções. Ou você tem dinheiro ou você tem coragem. E esse cara me ensinou... É isso mesmo. Esse cara me ensinou a ter coragem. Coragem, confiança, acreditar muito. Porque assim, hoje, o mundo que a gente vive hoje, é difícil algumas coisas serem explicadas no marketing, Quando você investe para o retorno. Exatamente. É muito difícil. Como é que você vai mapear? Como é que você vai fazer? Exatamente. Em diversos temas. Exatamente. Aí tem o meu par em vendas ou em pós. Eu falo, cara, eu preciso do resultado aqui para vender carro, E você fala, cara, tudo bem, eu tô junto contigo. Mas tem algumas coisas que envolvem essas ações que você tem que ter coragem. E de fazer uma coisa, e ainda mais mexendo com um legado de uma pessoa, que foi uma das preocupações que todos nós tivemos de não prejudicar o legado que o Ayrton Senna ou até a nossa história da Audi já temos até hoje. Então, assim, tinha que ter coragem, tinha que fazer de maneira muito organizada, muito consciente para não afetar em nada. Maravilhoso. Cara, Jairo, uma pausa aqui para você que está nos assistindo, cara, e você está perguntando do que a gente está falando. Se você não sabe, se você está em outro planeta, vai lá, digita no YouTube Legado do S, que você vai ver esse documentário incrível que vocês vão chorar. Mas depois, Espera vocês acabar aprovariam essa ideia?
Eu tô aqui para responder, Com mas eu coragem quero perguntar. ou com dinheiro? Não, cara, eu acho que acho não, né? Tenho certeza. O lance que provavelmente esse convencimento e os 3 pilares que o Guerreiro falou são incríveis. Mas pegar a marca Ayrton Senna, porque é muito significativa pro brasileiro. E de fato o timing, acho que dos 3 pilares que você comentou, a gente até anotou aqui, o timing ele foi muito forte, né? Foi agora, meu. E a emoção, ele assim, pô, todo mundo é fã, cara, sabe? O negócio tá muito conectado, né? Mas tem que dar um friozinho na barriga, né? Como que é o termo em alemão? Bauchgefühl. Bauchgefühl. É como se fosse borboletas no estômago, sabe? Legal, cara. Pô, maravilhoso. Cara, sensacional. Dentro dessa jornada aí, o que vocês tiveram mais ali entre a agência? Cara, conta um pouquinho dos bastidores aí, de alguma coisa que o pessoal gosta de saber. Tipo, começamos beleza, vamos começar o projeto e aí vai com o roteiro e começa a gravar. Vocês fizeram tudo isso em um ano praticamente, né? Vocês falaram de setembro até começar a rodar a ideia, tipo, gravação, edição. Na verdade tem isso, né? A gente apresentou a ideia em setembro, a gente começou a ter as aprovações reais ali março, abril, maio. Não, março a gente já tinha o ok, porque era o aniversário da Audi. A gente já estava com Senna Brands embarcado, mas a parceria começava a valer a partir de maio. Não era isso? E a partir dali, a gente começou a fechar parcerias. Então, a parceria com a Warner veio ali maio, junho, para a gente começar a filmar em julho. Pô, muito pouco tempo. Muito pouco tempo e foi julho, corrido. Agosto, setembro, mano. Eu não acreditava. Você tá maluco. Foi muito corrido porque a gente... Cara, é um ano muito cheio de Ayrton Senna, vamos dizer assim. Porque todo mundo tá fazendo alguma coisa, várias marcas, a própria família, Netflix lançando a série, na verdade, né? Então, você tinha muitas coisas e a gente falou assim, cara, a gente tem que achar o nosso lugar aqui para ter a nossa visibilidade, senão a gente vai ficar no meio de todo mundo. E a gente, cara, vai ter que ser em setembro, vamos achar essa data, vamos fechar ali. E a gente correu para produzir, e de novo, cara, documentário não é publicidade. Não é igual, você não chama um casting ali, resolve. Não, a gente, cara, foi atrás de todo mundo. Aí a gente teve a parceria do Warner, que tem experiência nisso, trazendo produtoras, trazendo a Switch, a Gandaia, para produzir junto com a gente tudo isso. Fazendo a produção do documentário, mas antes disso ainda teve a questão da tecnologia. Porque como é que você vai mapear e para validar, exatamente. Então, assim, a gente não saiu, eu estou falando aqui da coragem, obviamente, mas a gente não saiu totalmente maluco. Sim. Cortando mato. Não foi sobre isso, né? Porque a gente dentro da ID tem a IDX, que é um laboratório de inovação, que ajuda a gente, quando aparecem umas ideias malucas assim, a gente tem esse time que nos ajuda a validar coisas, né? Então, a gente pediu que esse time rodasse algumas coisas para a gente entender a viabilidade de fazer isso. E aí eles falaram, dá para fazer. Fazendo um mapeamento rápido com ferramentas que já existiam. Falei assim, a gente consegue chegar numa coisa. Se chamar um parceiro de tecnologia para desenvolver realmente, a gente chega. E aí a gente encontrou a Bolha, que é uma casa de tecnologia, que foi um baita parceiro nosso e conseguiu, num prazo super curto, fazer os scripts, criar a metodologia de tecnologia para poder validar as coisas, os S's. E aí, a partir disso, a gente começou a levantar quais eram os S's que a gente tinha, quais eram os lugares que a gente tinha. E vocês foram ousados, né? Porque vocês queriam tamanho, né? Vocês pegaram alguns... distância, tamanho. Você tem não foram todo... tipo um S, tipo qualquer não, S, né? É uma matemática. Uma matemática. Pô, vamos dificultar aqui para encontrar, né? É isso, porque, cara, sequência de curva, uma para esquerda, uma Exatamente, para direita, tá em todo lugar. Exatamente. E quando a gente foi mapear o S de Interlagos, então assim, a gente mediu a curvatura uma curva, sim. depois ligada com uma reta, que tem uma outra curva que termina. E no caso do S do Senna, ainda vem com uma terceira curva, que obviamente a gente corta ela ali, porque não faz parte do desenho do S. Então, a gente criou esse desenho, né, que foi mapeado ali, né? A Bolha fez vamos dizer assim, um modelo. Track, né? Eles criaram um modelo, Sim. né, que você vai... Quando você vai nos mapas, assim, cada ponto... É até curioso falar sobre isso, porque assim... Você entra no mapa, você bota um ponto. Sim. Esse ponto tem uma latitude e uma longitude. Exato. Você anda mais um pouquinho, você cria outro. Latitude e longitude. Aí você vai criando um pontinho do lado do outro e você vai
a partir de latitudes e longitudes, a tecnologia que eles fizeram mapeou distância, traçado, tudo isso a partir desses latitudes e longitudes combinadas. E aí depois usaram outras ferramentas, e aí ferramentas que já existiam, né, mapas, bases de dados que já existiam, para poder buscar onde tinha mais isso no Brasil. Né? Onde tem, né? Porque ainda está rodando, a gente continua buscando, a gente não tem um número fechado ainda. E aí eles trouxeram para a gente algumas opções primeiro. Temos alguns achados aqui, a gente olhou, validou com o time da Audi, validou com o time de Senna Brands, chamamos a Warner falando assim, pronto, agora a gente tem um documentário, agora a gente tem um S para revelar. Né? E aí a gente foi atrás da produção como um todo, e aí a história que a gente construiu para o documentário, ela precisava emocionar. Né? A história do Ayrton Senna com a marca com a Audi é forte, a história do Ayrton Senna com o S é forte. Faltava mais um pilar ali. Falta um pilar aqui que é o brasileiro, que é o ser humano. Vamos dar um valor humano para essa história. Então a gente foi atrás e aí, cara, pesquisamos muita gente de todos os sexos, raças, credos, tudo, não sei o quê, e a gente conseguiu achar o Ney. Né? E, cara, Querido Ney. Querido Ney do Vale, grande abraço pro Ney lá em Manaus. Quando o Ney apareceu pra gente, a gente olhou e falou, cara, é o Ney. É o Ney. Porque ele é muito genuíno, ele é um cara que, assim, ele tem tudo que um fã do Senna tem. Né? E é muito curioso, quando você vê o documentário, você fala, não é possível. O filho do cara chama Ayrton Senna. E quando ele vai registrar o moleque, o escrivão chama Ayrton Senna. Ó, tem que ser esse cara, né? Então, assim, a gente começou a ver, assim, cara, muito legal. E aí a gente começou a construir roteiro, narrativa em cima disso, e documentário. Você não faz roteiro de documentário exatamente. Porque pergunta. O que o cara vai responder? Vai falar, Então a gente tinha blocos de interesse que a gente organizou. Putz, tem um bloco curva. Quem são os personagens? Quem são as pessoas que vão falar sobre curva? Tem um bloco Audi. Quem são as pessoas que vão falar sobre Audi? Tem um bloco Urubici. Né? Então a gente começou a modular isso. E aí saímos produzindo. Foram 10 diárias de produção. Aliás, teve mais, porque depois a gente esticou, né? Porque o Léo Senna demorou a conseguir agenda, então a gente teve que esticar uma diária para entrevistar o Léo. Então foram 11 diárias de produção. E, cara, quando você vê o resultado, e aí foram mais algumas semanas de edição, porque para você conseguir montar os trechos, editar aquilo ali, para mim foi cara, eu tô há 25 anos trabalhando em publicidade, trabalhando em 30 segundos, 1 minuto. Quando você tem muito tempo, você faz 2 minutos e tal. Cara, você fazer um negócio de 18 minutos foi uma... E isso muito documentário, né, Sté? Mas o que a gente tinha uma pressão interna era assim, pô, vocês fecharam um contrato lá em março, né? E a gente lançou o documentário agora em setembro. Até lá, era uma pressão interna. E cadê? E cadê? Pô, não, cadê? E a gente fez junto com a Ed um marketing para contar essa história 360. Que tinha não só o documentário, que acho que é o pico da nossa campanha aqui, nossa ação. A cereja do bolo. A cereja, o que conta tudo, mas com o social media. Até a nossa festa de 30 anos que a gente comemorou, a gente deu ali uma pincelada do que a gente estava formando uma parceria nova. O próprio dia 1º de maio, que é um marco para todos nós, a gente esteve ali presente em Interlagos, junto com a Senna Brands, comemorando ali um legado dele. Então a gente foi contando essa história aos poucos, dando pílulas, que a gente fala internamente, do que iria vir. Eu quero te fazer uma pergunta que só você pode responder nessa mesa aqui, que é o seguinte, tem bastante agência que assiste a gente, mas também tem bastante gente de indústria também que assiste, né? Vira e mexe, nosso público ali ele varia bastante, né? Mas assim, você falou uma frase super importante que é tipo, cara, muita pressão lá dentro. O que você dá de dica para amenizar essa pressão, né? Porque todo mundo cai em cima de você, né? Você, teoricamente, cai em cima da agência. Esse é o natural, né? Tipo, vai batendo de escada em escada, né? Até chegar e bater na agência que tá lá. O que você dá de dica? Tipo, cara, é uma defesa mesmo? É um PowerPoint bem estruturado? É as datas ali? Pra se defender lá dentro também, pra mostrar que o negócio tá andando. Faz sentido essa pergunta minha? Faz. Essa impressão é o que a gente mais tem ali, talvez. E eu acho que as cadeiras de CMO estão sofrendo uma pressão gigantesca. E eu acho que isso não acontece só na minha indústria, deve acontecer em outras também.
Eu vejo assim que para amenizar a pressão, você precisa, primeiro, ter uma equipe que está junto contigo, que está comprando a tua ideia. Eu vejo que você precisa de uma agência, que eu não falo que eles são agência, eu falo que eles são o nosso 12º jogador. Nossa, animal, mano. Isso para mim, quando a gente tem uma relação de confiança, uma relação de amizade, porque eu tomo cerveja com esses caras, assim, frequentemente. Então, quando você tem essa relação de confiança, amizade, e a agência, ela é uma extensão da sua empresa, Pô, animal. eu acho que a gente consegue suavizar a pressão. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, a pressão, se não for uma coisa sem pressão, cara, eu diria que... O diamante não fica pronto. Exato. Assim, se não for no sufoco, na dificuldade... É difícil construir uma coisa assim que é tão legal. E até o resultado que a gente está tendo agora, né? Dos números realmente que estão trazendo, a audiência, os impactos, as pessoas. Sim. Como vocês falam, o valor da marca, né? Tipo, o documentário tá fantástico, assim. Isso, eu acho que assim, depois da pressão inteira, você fala, cara, valeu tudo muito a pena. Animal. Então, a recomendação que eu posso dar tenha uma equipe junto com você que confie, que esteja contigo. Tem uma agência que seja, não uma agência porque tem infinitas agências, mas a agência precisa ser uma extensão da sua empresa, conhecer os processos, saber das suas dores, dos seus problemas. Esse cara falou muito bem, a gente tem uma folha em branco para eles com limite, com bordas. E vamos ser sinceros aqui, teve muito pau, inclusive, tem muita briga entre nós ali, briga boa, claro, mas briga combate. Um bom combate. Bom combate. Pra gente sair no resultado que a gente tá tendo agora. E tem essas brigas, tem que ter, né? Mas a agência, ela precisa estar hands in hands, né? Que a gente fala no inglês, com o cliente. E, gente, eu posso falar, e eu não quero fazer um marketing aqui, mas querendo fazer já o marketing deles, esses caras aqui são foda, porque... eu já vi várias agências, eu não quero falar bom ou ruim, cada uma tem a sua, mas esses caras aqui, o que eles fazem pela gente, o que eles são pela gente, realmente é difícil de se ver hoje em dia. Animal. Pessoas parceiras, pessoas que você pode ligar a qualquer momento e resolvem, estando no escopo ou não estando no escopo, deixa comigo, eu resolvo isso para você. Animal. Que tem um networking gigante, porque assim, eles trouxeram uma Warner pra gente, Sim. Não foi a gente que trouxe, então, e dá os caminhos. Animal, pô. E experiência, né? Sim. Esse cara aqui que tem de experiência, deixa a gente todo no chinelo aqui. Sté, quais são os elementos pro seu cliente falar isso agora, velho? Cara, tem que tomar cerveja com os caras, né? Tem que tomar cerveja. Você viu, ele falou, né? O que você aconselha de dicas pra galera de agência que tá nos ouvindo aí e tal, assistindo, pra chegar nesse momento aqui, cara, de ter esse depoimento tão verdadeiro? Cara, eu acho que uma coisa fundamental na nossa relação é transparência, cara. Eu acho que é o que o Guedo falou. A gente tem... Cara, não é mil maravilhas. A gente já teve... Porra, tensão. Cara, não é por aqui, tá errado, você tá me ferrando, você tá fazendo isso, eu preciso pra ontem. É uma relação que acontece, mas é uma relação que tem uma transparência, que tem um comprometimento, né? Tem respeito, principalmente. Então, eu acho que respeito, transparência, confiança... são coisas que fazem a relação ser saudável, né? Óbvio que a gente, como falou, né, sempre tem uma coisinha ou outra, mas cara, se isso acontece com o irmão, né? Não vai acontecer numa relação profissional, acontece sempre, né? Cara, surfando essa onda ainda, como que vocês organizam o atendimento lá? É um squad dedicado, um time? Como é que funciona essa história na parte da agência? A gente tem pessoas que cuidam de áudio, né? A gente tem pessoas que estão ali, tem pessoas que são 100%, tem pessoas que não são 100%. Não suporte. Mas a gente tenta sempre manter pessoas que estão sempre, que estão na marca mais próximas dela. Justamente porque é isso, a gente só tem uma relação onde a gente se torna extensão quando a gente está vivendo todo dia ali, sentindo a mesma dor, sabendo qual que é o problema, todo mundo ansioso porque tem uma coisa chegando e a gente não está conseguindo resolver e a gente sabe que a data não vai mudar, tá todo mundo no mesmo barco. Então a gente tenta manter o time mais próximo, sempre as mesmas pessoas envolvidas para que tenham essa afinidade, essa sinergia do cliente da agência. Tá, legal. Você participou diretamente do projeto?
Nossa. Pergunta pra ele. Só não faltou dormir em casa, porque era muito todo dia. Dentro, cara, muito dentro. Eu fiquei bastante dentro. Eu sou diretor de criação geral da agência, eu diria assim. Eu cuido de todas as contas da agência, eu vejo tudo. Mas aqui, cara, é o que eu falei assim... Eu amo todos os meus clientes, tá? Onde que eu olho aqui, tá? Todo mundo tem lugar no coração. Mas é que esse projeto é aquela coisa, cara. É um projeto... A gente começou aqui falando, né? É uma vez na vida. Né? Eu sou muito fã do Ayrton Senna. Eu tenho história muito rica por conta do que eu vivi com meu pai, com Ayrton Senna. É uma lembrança nítida. Eu falei, quando ele faleceu, eu tinha 14 anos, estava na frente da TV. Chorei. Falei, não acredito. Tipo, eu tenho isso muito vivo na minha cabeça. E quando apareceu esse projeto para mim, eu falei pro Guerreiro várias vezes. Né? Várias vezes nessa fase da cobrança e da cobrança do cara, cadê Esther? Cadê? Eu falava, mano, fica tranquilo porque é o projeto da minha vida, cara. Falei ou não falei? Falou, muitas falei, vezes. Brother, isso aqui vai sair, vai ficar do caralho. Vai ser um projeto pra gente se orgulhar, pode ficar tranquilo. Porque lógico que eu levo todos os meus projetos profissionais da mesma forma. Mas aqui... ainda fisgou o pessoal. Sim, ainda trouxe o pessoal que enriquece ainda mais a coisa, né? Então, não tinha como, entendeu? Não me envolver tanto. Eu me envolvo em muitas coisas na agência. Lógico que os principais projetos, os maiores projetos, eu me envolvo mais. Mas nesse aqui, eu sigo envolvido porque ele ainda está andando, né? A gente lançou o documentário, agora, mas é um projeto que ele não acaba. Porque a gente lançou o primeiro S. Tem outros S para serem lançados, tem outros S sendo mapeados. Então, é um projeto que ele vai render, ele vai ficar, né? A Audi tem uma parceria aí com Senna Brands, que ainda vai o ano que vem inteiro. Então, a gente ainda tem coisas para fazer. Né? Então, é um projeto que me dediquei muito nos últimos meses, mas continuo me dedicando porque, cara, a gente colocou aqui a semente. A gente plantou a primeira placa, vamos dizer assim. A primeira placa. Não, tem várias outras placas ali para colocar a placa, eu achei assim, nossa, a hora que eu vi aquilo, eu falei, os caras, a galera vai querer achar, parar, tirar foto, Instagramzão, vai ser um bagulho muito louco, meu. Muito legal. Uma ideia bem simples, né? Uma placa e tal, mas que... Tá acontecendo, né, cara? Muito louco. E é uma coisa que eu falo pra galera lá na agência. Eu falei assim, cara, essa placa... E, de novo, parece fácil. Né? Aí, mano, agora, né? Agora, né? Irmão, vai achar parceiro pra fazer essa placa. Porque a gente não tá falando de um outdoor. Exatamente. Não é uma placa de outdoor. Não, exatamente. Não, eu tô falando de uma placa de beira de estrada que tem que ficar na beira dessa... Como se fosse uma placa de sinalização, né? Pedir autorização. Prefeitura. Em lugares que você não faz ideia. Né? Urubici. E a gente deu uma puta sorte de achar em Urubici, porque é uma cidade incrível. É um polo turístico da Serra Catarinense, uma cidade maravilhosa. E a gente achou... Esse S do Senna, ele fica exatamente no caminho. Tem uma... Se você for olhar lá depois, presta atenção que tem uma ruazinha que sai do meio do S. Essa ruazinha leva para cascatas, para lugares onde tem parques arqueológicos, que tem, cara, um monte de coisa. É um lugar turístico. Então, você imagina, a gente colocou uma placa com potencial turístico num centro turístico. Nossa, só vai aumentar. Então, quando a gente... É o que você falou, a galera vai tirar foto. Já tá rolando, já tem gente que lá tira foto. A gente tem conversado com as pessoas da região. Mano, a galera abraçou. Não tem como. Entenderam? A galera abraçou. Então, assim, aquela coisa de... Você pensa, quando vamos pensar puramente o que é um projeto, é uma placa de out of home, Exatamente. que você contrata ela e nunca mais você vai tirar dali. Nunca mais vai tirar. Você transformou. Você imagina, você fazer uma placa de outdoor que vira parte da história. Da história da parada. Imagina isso daqui 30 anos, cara. Cara, eu faço um paralelo, vocês me desculpem se for uma mega besteira, mas sempre quando você passa acho que é na Castelo, né? Aqui passa o trópico de Capricórnio. Sacou? Você fala assim, aqui é a mesma dinâmica do S do Senna, todo mundo que passar o resto da vida, né, Você falou uma parada que eu falei muito na cabeça deles aqui. Que é assim, a gente mapear o S e colocar um pin no mapa. Ok, é legal. Eu faço um post sobre isso, eu faço um conteúdo sobre, eu comunico, não sei o quê. Mas a estrada vai continuar sendo uma estrada. Quem passar por lá... Não passou. Passou. Não vai ter. Agora, se você bota uma placa lá
O cara vai passar e falar assim, caralho, aqui tem um S do Senna. Opa, desculpa o palavrão. Não, pô, aqui tá liberado, tá liberado. Publicitário, né? Todo mundo. Mas é isso, o cara olha e fala, pô, aqui tem um S do Senna. Tem, né, você desperta uma coisa, quando a gente fala um ponto turístico, cara, isso é levando lá para cima. Pode ser que vire, pode ser que não vire. Sim. Mas a coisa do despertar a curiosidade das pessoas é que é o mais legal. Né? E é isso. Uma curva sem nada é uma curva. Se você bota um ponto lá para falar que aquilo é uma coisa... Cara, você despertou uma curiosidade. Lógico, né? É o Trópico de Capricórnio. É isso. Total. E quem nunca quis passar pelo S de Interlagos? Exatamente. Cara, você pode falar assim, não, eu passei no número 2. E você já passou em algum? Eu passei no número 3. Então, assim, é uma coisa que desperta muito e... vai despertar mais ainda. O Daniel, né, que é o CEO da Audi, que participou do documentário, ele fala sobre isso. Né? Ele fala... no documentário ele fala que, putz... o S do Senna foi algo que o Senna criou, mas que fica trancado em Interlagos. Exato. As pessoas não têm acesso ao S do Senna. Por que não tem? Por que a gente não busca outros S's pelo Brasil como uma forma de homenagear? Né? E é uma verdade isso. Né? Eu participei, né? Eu fui em alguns Lollapaloozas ali. Eu ia falar Lollapalooza, então, sempre paro no S do Senna. Cara, quantas vezes você não viu um maluco lá tirando foto no S do Senna? Porra. Quando essa ideia pintou lá na agência, eu falei assim, é essa a ideia, velho. Falei, é essa a ideia. Porque a galera tira foto no S do Senna em Interlagos, velho. E vai tirar foto no S do Senna em qualquer lugar do Brasil. É só a gente falar. Falar que aqui é um S do Senna. E lógico, não é simplesmente falar, porque tem toda a metodologia, tem tecnologia, tem ciência por trás dessa porra. Mostrou que tem um S do Senna ali, cara, a galera vai abraçar. Total, cara. Tá abraçando, né? O Urubici tá mostrando isso pra gente. Sim. Eu tava pensando justamente no Lollapalooza, assim, pô, é uma oportunidade de a galera... E outros festivais também, né? Geraldo, eu queria saber de você, cara, antes de a gente ir pro nosso super momento Dominus. Cara, só pra você entender, já foi quase 1 hora já. Você acredita nisso ou não? Passou rápido. Falei, vamos ter que fazer 2. Ô, Geraldo, eu queria saber de você, cara, até fugindo um pouquinho ainda do projeto, né? A sua visão como CMO pra futuro, assim, cara, que a mobilidade urbana é um tema cada vez mais, né? Quente. O que você, a Audi, enfim, o que vocês estão vendo pros próximos passos? Mais em termos de marketing, como que você conduz isso? Que é uma mega cadeira, uma responsabilidade muito grande, né, meu? Bom ponto. Assim, a gente, dentro da Audi, a gente tem objetivos muito claros, muito bem definidos. Até 2050, que a gente quer ser uma empresa neutra em carbono. 100% neutra em carbono. E para isso existem diversas frentes, né, que a gente precisa trabalhar e chegar lá. E uma delas é a transição do veículo a combustão para o veículo elétrico. Então, está também nas nossas metas mundiais, eu não estou falando só do Brasil, é uma meta global, fazer essa transição do carro a combustão para o carro elétrico. E isso vai acontecer gradativamente, não é uma coisa que a gente vai fazer do dia para a noite, opa, parou de vender, não, a gente vai fazer de uma maneira gradativa. E o nosso papel como CMO é comunicar isso, é informar isso, é mostrar que existe um caminho, que existem as vantagens. E eu acho que a gente tem feito isso já muito, muito legal, a maneira com que a gente tem feito com diversas ações, com diversas propostas. O carro elétrico ainda é uma novidade, né? Não é uma coisa que você vê todo dia na rua. É claro que cada dia você vai ver mais carros elétricos, tem os seus desafios, mas o carro elétrico tem uma baita vantagem, um baita asset com ele. É um carro, por exemplo, em algumas cidades aí que o imposto ele é reduzido, não tem o rodízio aqui em São Paulo, por exemplo. Ele é um carro que você consegue ter um espaço interno muito bom, porque o motor ele é muito mais compacto. Ele é um carro que você consegue desenvolver ele para diversos mercados, porque não tem o combustível no Brasil na Índia outro. Então, assim, o desenvolvimento do carro é mais tranquilo. E é um carro que, do ponto de vista de performance, entrega mais do que um carro a combustão. Porque ele tem um torque instantâneo, ele tem uma velocidade, ele tem realmente muitos atributos positivos. E a nossa responsabilidade como CMO é comunicar tudo isso. É claro que a gente comunica muitos produtos, né? A gente fala muito dele, a gente vai ter uma renovação agora muito bacana em produtos e é legal também esse papel porque a gente vai ter muita coisa para contar e fazer de evento, de publicidade, assim por diante. Mas também tem outros projetos muito bacanas que também atrelam ao nosso futuro, né? A nossa meta global lá. Projetos sociais, projetos
que envolve ali uma cultura, né, indígena que é Cara, assim, é complicado falar até isso, porque assim, vocês sabem qual que é o motivo que as crianças, né, na comunidade indígena mais morrem, mais têm acidentes? Não. Fazem ideia. Elas engasgam com a espinha de peixe. E a gente tem um projeto, né, que une muito nosso meta global, que é levar luz para comunidades indígenas. É o terceiro, quarto ano que a gente está fazendo já esse projeto, que através de microlampiões, como se fosse esse microfone aqui, microlampiões carregados por energia solar na bateria, você está levando iluminação ali à noite para a comunidade, para que elas não tenham esse acidente mais. Tem esse tipo de acidente, tem, né, animais que chegam na comunidade, enfim, tem um outro acidente. Então, assim, faz parte dessa história contar todo essa nossa meta, essa nossa ambição. E eu vejo que dentro da Audi a gente vem contando uma história muito bacana de automobilismo, de todas as tecnologias que a gente lançou. E agora a gente vai ter uma nova revolução de produtos, uma nova fase da Audi comunicando outras coisas também, né, para preparar. Eu costumo dizer dentro de casa que esse é o nosso maior papel. Saber extrair dos nossos produtos, nossos serviços, o melhor deles, né, e conseguir colocar isso em palavras, em emoções, como é o documentário aqui, mas também em nossas comunicações de produto, de serviços, colocar isso em emoções para mostrar para o povo, para a comunidade, para os nossos brasileiros que, olha o que a Audi está fazendo, né? Olha o que a Audi é. E a gente não pensa ser uma marca de comunicação de produto, a gente quer comunicar um monte de coisas, aqui a gente está comunicando, né, o nosso legado, nossa história, e óbvio também tem a parte de produto. Maravilhoso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Super. Eu vou levar essa pergunta para você agora, cara. Dentro de uma agência lá, quais são as suas dificuldades? Lidar com pessoa, o que você está fazendo, o que você está olhando mais nessa cadeira dentro da agência que você possa compartilhar? Inteligências artificiais. É isso que eu ia falar. Eu acho que o o desafio principal hoje nosso é lidar com as transformações. Né? A gente tem, como eu falei, eu tenho 25 anos de mercado. Quando eu comecei em Belo Horizonte, eu lembro direitinho, cara, na agência tinha um computador que tinha internet. Que era... ficava para conectar ali, que tinha um cara, que era um redator da agência, que tinha um namorado que morava em Nova York, que se comunicava com ele por e-mail. Era a única pessoa que usava o computador da agência que tinha internet. E de lá para cá, em 25 anos... Cara, você pega ali o que aconteceu, aí depois assim, o Google apareceu, transforma. Sim. Aí depois redes sociais, transforma. Aí depois, cada hora vem uma transformação. Então, para mim hoje, o maior desafio nosso de comunicação é lidar com isso. Porque se você para pensar, olha globalmente o que o mundo está vivendo. A gente vive uma crise de comunicação. Né? Você tem uma questão hoje de comunicação que é muito forte. Né? E hoje todo mundo tem voz, para bem ou para mal. Sim. Né? Você consegue se organizar em grupos e fazer. Né? Tem coisas boas, porque as minorias deixam de ser minorias, começam a ter voz, a gente começa a rever várias coisas, tem coisas importantíssimas que são discutidas hoje. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não são tão boas que começam a subir também. Então, a gente vive hoje um desafio. E aí eu não vou falar de agência, não. Eu acho que é maior do que isso. CMO também, a gente está falando de marketing, de comunicação, é maior. Né? E quando você corta isso para dentro da agência, aí você tem também tudo isso dentro do recorte, dentro da agência, dos desafios, de colocar tudo isso que está acontecendo, aprender, errar. Eu ia falar errar menos, mas a gente vai sempre errar. É tentar errar menos mesmo, errar pequeno, para poder ir tentando fazer. Mas... ao mesmo tempo que é extremamente desafiador, é extremamente... dá o frio na barriga. Né? Porque é isso, a inteligência artificial chega e aí, de repente, chega do jeito que, cara, a gente olhava... Eu lembro, em 2014, eu acho, antes disso, mas era por volta disso, no Festival de Cannes, a inteligência artificial já era um assunto. Aí eu lembro que um conhecido meu que trabalhava na época no Google em Londres, ele passou um texto para mim e para o Guga, que trabalha lá comigo na agência, diretor de criação da agência.
E a gente leu esse texto, e o texto falava justamente sobre a transformação da inteligência artificial no mundo. Que o mundo vem numa crescente de evolução, e quando a inteligência artificial tivesse popularizada, a gente ia fazer isso aqui. Né? E a base dessa transformação era tipo agora, tipo 2020, 2025. Então, assim, a gente hoje, tá, quando você pega a inteligência artificial generativa, o que ela está proporcionando pra gente, cara, é isso. Não dá pra falar pra vocês daqui a 6 meses. É verdade. Entendeu? Se eu te falar daqui a 6 meses vai estar rolando isso, não pode. Pode não assim, porque amanhã pode ter um lançamento em algum lugar do mundo que transforma tudo de novo. Entendeu? Então, o desafio de estar se adaptando o tempo todo, mudando, entendendo, esquecendo, entendendo de novo, passando, é brabo. Cara, de novo, antes de a gente ir pra pizza, que os caras, pô... Mas aí, deixa eu só falar outra coisa. Vai. Voltando pra ideia, né? Ao mesmo tempo que tem tudo isso, essa ideia, e é uma coisa que eu conversei isso com o Thiago e com a Aninha da Cena Brands, que ficaram alucinados com a ideia quando a gente apresentou para eles. Eles falaram assim, cara, quando viu o negócio pronto, eles falaram assim, cara, essa ideia só podia nascer agora. Só podia nascer agora. Porque como é que você faz isso sem inteligência artificial? Não tem como. Talvez alguém já teve essa ideia há algum tempo atrás e falou assim, não dá para fazer. A gente falou e conseguiu fazer. Né? Então, até pensando criativamente, imagina o que vai dar para fazer daqui a pouco. Daqui a 6 meses. Coisas que você sempre olhava assim, não dá para fazer. Dá para fazer. Dá pra fazer. Tem até o comercial da Kombi lá também que eles fizeram, né? Sim, que é incrível. Cara, antes de a gente ir pro momento Dominus de verdade, prometo, mas tem que aproveitar o cérebro de vocês aqui. Stefan, começou com você, depois a gente passa pro Gerald, cara. O que você fala, 2, 3 dicas pra alguém que tá assistindo e quer ser um diretor de criação de uma agência? Quer ser você daqui a um tempo, entendeu? Cara, eu acho que primeiro é paixão pelo trabalho, é gostar disso. Não ter horário. Tem que atender a ligação do homem, né, meu? Tem que atender a ligação do homem. Primeira coisa que ele falou, liga qualquer horário, os caras resolvem. O horário realmente, você tem que ser flexível de horário, porque realmente você, às vezes, não consegue dormir tanto, não consegue acompanhar coisas da vida, mas deixando isso de lado, tem outras coisas que eu acho que, por exemplo, é isso que eu falei, a paixão pelo negócio, você entender, você gostar, você querer se aprofundar, né? Criatividade é uma coisa encantadora, né? Criativa, eu costumo brincar com os caras aqui quando a gente vai fazer apresentação na agência, quando eu vou pegar para apresentar, eu falo assim, beleza, agora vamos falar depois da parte boa, vamos falar da parte divertida, que é verdade, né? Quando você começa a falar de criatividade, de materialização de coisas, é a coisa mais legal. Então, para quem quer ser um diretor de criação, eu acho que é isso, é amar fazer isso, estudar, né? Pesquisar. Eu acho que a gente hoje vive esse mundo que a gente está falando de transformação, que permite que você consiga ser criativo na sua vida, nas suas coisas. O ChatGPT você pode quebrar galho de várias coisas suas, você consegue desenvolver projetos pessoais a partir disso. Então, eu acho que ter essa paixão é importante. Mas tem uma outra coisa que é tão importante quanto, que é resiliência. Eu acho que a palavra resiliência, para mim, ela resume tudo, porque... Outra coisa que eu costumo falar, né? O Geraldo falou uma frase que eu falo sempre lá na agência, né? Que é coragem, você tem coragem, você tem dinheiro. E outra coisa que eu falo sempre é que muitas vezes a gente constrói castelos, aliás, a gente projeta castelo e constrói um barraco. Porque é a realidade. A gente vai apresentar pro... Eu falei, a gente chegou lá pros caras, um deck lotado de coisa, queria fazer tudo. Só que não dá para fazer tudo. Então a gente vai... Longe de dizer que essa ideia do Senna é um barraco, tá? Isso aqui é um resort, isso aqui é uma ilha. Mas eu costumo dizer isso, a gente imagina tudo assim e de repente a gente consegue fazer assim. E você conviver com isso aqui no dia a dia é muito difícil. E principalmente quando você está liderando. Porque você tem que administrar a ansiedade, o descontentamento, o ego, tudo, às vezes de 10, 15, 20 pessoas envolvidas no projeto. Né? Então, você ter na sua cabeça, ter resiliência e essa paciência para conseguir fazer esse jogo é muito importante. Porque, cara, 99% das vezes as coisas não vão sair do jeito que você quis. Sempre vai ter uma coisinha ali para você administrar no meio do caminho. Total.
Gerald, um rapaz, uma mulher, enfim, que quer ser uma CMO de uma grande marca, o que você falaria para essas pessoas agora, cara? Responsa, hein? Responsa. Tenha borboletas no estômago. Tenha coragem. Tenha coragem. Ou dinheiro. Ou dinheiro. Não, eu acho que é muito o que o Steph falou. Acho que o primeiro ponto é resiliência. Porque a gente está num mercado cada vez mais competitivo, com mais desafios, a jornada do cliente cada vez mais difícil de monitorar. Sim. Ontem, inclusive, a gente teve um talk na ID que a jornada do cliente não é mais um 8, né, um infinito, ela sai, volta, o cara... a gente, às vezes, não consegue mapear o cara. Então, cada vez mais difícil, eu acho que tem que ter muita resiliência mesmo. Eu acho que você tem que conhecer o seu negócio acima de tudo, e não dá para você viver naquela bolha marqueteira. Você tem que ir para frente, entender as dores de vendas, de pós-vendas do cliente, da sua rede. A gente tem uma rede também de concessionárias, entender as dores deles para você conseguir trazer valor para o negócio. Eu acho que não existe nenhuma marca que sobrevive só com a marca e não tem nenhuma marca que sobrevive só com o negócio. Quando você tem uma marca que tem negócio funcionando e marca funcionando muito bem, eu acho que o papel do CMO está sendo bem cumprido. Não adianta a gente ter uma baita campanha aqui deixando de vender carro. E o vice-versa também não funciona. Então, conhecer do negócio, independente da indústria, você tem que conhecer, você tem que realmente saber do teu par ali de vendas, de pós-vendas, de finanças, o que está acontecendo, o que está realmente qualquer dor. E eu acho convencimento. Ter os principais argumentos, timing, saber realmente quando é o momento certo, porque, como você falou, tinha N projetos que a gente tinha que fazer ali, eu gostaria de fazer, mas a gente saber que aquele projeto é o melhor para aquele momento. Então, acho que essas seriam minhas 3 dicas aí que eu daria para as pessoas. Maravilhoso, meu. Vamos no super momento Domino's com essa pizza maravilhosa. Para você que está aí ouvindo, nos assistindo, já sabe, PCM 30% de desconto. A pizza é verdadeira, hein? Pepperoni. Chega aqui, pepperonizinho. Usem e abusem do cupom, tanto no site como também no aplicativo, Jairão. Vamos lá pro momento? Bom, senhores, aqui é tipo um Raul Gil do podcast nacional. Aí a gente vai falar alguns avatares, até para não colocar vocês em saia justa. Aí. Exatamente. E se vocês dividem a pizza ou não. Eu queria começar, Eber, e aí, por favor, respondam, né, vocês, fiquem à vontade aí, mas aquele CEO excêntrico, cara, entende? Que o cara tá chovendo no evento, o cara pede pra alguém parar de chover. Para de chover aí e tal. Que vocês dividem a pizza com um cara desse? Não dividem? Pra vocês. Eu não divido. Eu não divido um cara como esse. Porque, assim, é óbvio que eu já vi muitos CEOs ali na minha carreira. Mas, graças a Deus, todos eles eram parceiros. Eram caras que, não é essa culpa que não é tua. Chovendo não é porque você fez. E mesmo que fosse uma culpa minha, eu teria com certeza um apoio dele para buscar uma solução. Então, não é o tipo de liderança que eu valorizo, então eu não divido a pizza com ele. Mas, infelizmente, eu sei que tem pessoas assim, né? E eu acho que vem aqui a resiliência que o Sté mencionou, que é você, digerir isso e saber lidar, tentar transformar o cara, puxar ele para o seu lado. Eu acredito cada vez mais na relação de CMO e CEO serem cada vez mais próximas. Porque as nossas dores, elas precisam chegar lá em cima, e não só do CMO, mas de todas as áreas, precisam chegar lá em cima para o CEO entender, o CEO realmente conseguir acompanhar e dar o drive na empresa que precisa. Mas não é o tipo de liderança que eu compartilho, não. É animal, meu. Também não divido, não. Também não dá para ter... É isso, cara. A liderança, ela tem que ser inspiradora, né? Você tem que ter pessoas que você, mais do que você respeite, você admire, né? Você tem que ter pessoas que... Então, esse perfil que você falou, com certeza não é uma pessoa admirável e dificilmente respeitada, a não ser que seja na imposição. E aí não é legal. Se você precisa de ter um líder que impõe, aí tá errado. Pergunta para vocês dois, visões diferentes. Com você, da agência,
características de um atendimento que você acha que tem que ter, o que essa pessoa tem que ter na visão da agência e na visão do cliente, o que um atendimento tem que ter para você dividir essa pizza, né? Então, visão da agência e visão de cliente. Falando um atendimento que gera muitas das vezes, se não a grande parte das vezes, acaba sendo a agência na frente do cliente. O grande elo. É o grande elo de conexão. Cara, eu falei um pouco ali sobre isso, mas eu acho que assim, a pessoa tem que ser transparente, a pessoa tem que ser parceira, honesta, organizada, obviamente, estratégica, né? Eu acho que a pessoa que faz essa ponte entre a agência e cliente, ela é muito importante, porque é ela que vai dar o tom. Se você tem uma pessoa que ela gosta do apavoro, ela vai dar o tom. Cara, às vezes o cliente está de boa, mas ela traz o apavoro. Então você tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter uma pessoa que sabe fazer isso aí. Ela tem que ter sensibilidade, né? Mas também tem que ter tudo isso que eu falei, né? Tem que ser uma pessoa organizada, tem que ser uma pessoa transparente, tem que ser... Porque é isso. Transparência é quando o cliente está fazendo uma coisa errada e virar para ele assim, cara, você está me pedindo para fazer uma coisa errada, você sabe disso, né? Exatamente. Você sabe, você quer que eu faça isso, eu vou fazer, mas tá errado. Vamos perder tempo. Isso é transparência, né? E isso traz confiança. Sim. Porque ninguém gosta também de pessoas que só falam sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Não coloca Né? uma real Então você tem que ter essa postura, essa transparência. Eu acho que isso é muito importante. Show. Cara, eu vou fazer uma analogia de um atleticano e um corintiano. Para mim, o atendimento de uma agência tem que ser um meio de campo ali, né? No futebol, o cara que consegue distribuir a bola. Também nos meus times, né? Nos meus fãs, eu vi muito ali meio campistas que sempre carregavam a faixa de campeão, não, de capitão. E eu acho que é muito isso que você falou. É a pessoa que, cara, fala, isso aqui tá errado, ó, você tá fazendo errado aqui, ou a gente fez um erro, né? Chamar a responsabilidade, eu acho também que é muito disso. Não só como atendimento, mas ali como agência e nós também como cliente. Sim. Ser uma pessoa muito resiliente, porque o cliente ele vai para a esquerda e depois vai para a direita. Exatamente. A gente tem muitas mudanças, muito ego, às vezes acontece, muito de ego, mas eu quero isso. Mas por que você quer isso? Não, porque eu quero isso. E saber ter essa resiliência para lidar com isso. Calmo, porque a gente, né, esse cara sabe quanto eu pilhei ele. E ele falou muito bem alguns minutos atrás aqui, falou assim, calma, é o projeto da minha vida também. Então, assim, o atendimento tem que ser calmo, organizado, porque a gente, às vezes, se perde, resgatar, né? Lembrando, olha, a gente decidiu isso aqui atrás, quer mudar agora, beleza, mas vocês decidiram isso aqui atrás. Porque o cliente, eu acho que ele tem... E o atendimento, ele conseguir ter carregar essa bandeira de uma linha reta é essencial. Então, fazendo analogia, eu acho que é o meio de campo ali de um time de futebol, entre ataque e defesa, saber coordenar muito bem. Animal, meu. Muito boas as definições dos dois, boa. foi muito legal. Cara, verdade, muito legal mesmo. Tirando o Ayrton Senna, Tirando fora. porque é unânime aqui, mas uma outra personalidade que cada um de vocês gostaria de dividir uma pizza, assim. Que seja famosa. Né? Que a galera conheça, né? Exato. Vamos falar meu pai, minha mãe. Cara, Bem difícil, hein? pô, Uma só. essa aí vocês Só tinham tem um pedaço ou a pizza inteira? Vocês tinham que dar esse teaser antes aí, cara. Deixa eu pensar, cara. Uma personalidade que eu gostaria de dividir. Uma pizza. vivo, alguém morto. Em qualquer área, né? Em qualquer área, jogador de futebol, artista, músico, enfim, qualquer... Cara, Vai primeiro aí, Guerreiro, tá difícil, cara. Assim, me veio vários nomes na cabeça, Sté, com essa pergunta, mas eu acho que... A gente acabou de falar de futebol, eu teria curiosidade de saber um pouco da vida de futebol, mas eu acho que um cara que, assim, se eu tivesse os meus últimos 5 minutos de vida, eu queria comer uma pizza, seria Barack Obama. Ah, legal. Assim, e eu não gosto de falar de política, gente, porque é um assunto que não gosto muito de falar, mas... E não dá borboletas no Não estômago. não dá o balque filho, né? Jamais, mas independente de... Mas é só comer uma pizza, não precisa ser É. de vida, não. É só Não, mas assim, independente de partido, tá? Sim. Esquerda e direita, eu não tô aqui para defender nenhum nem outro. Mas eu acho que é um cara que viveu algumas coisas e que não foram contadas ou que não podem ser contadas que eu gostaria de perguntar para ele, sabe? Com certeza. Então, assim, é um cara que eu vejo que é um líder,
independente de certo ou errado, é um líder de uma baita nação, que conseguiu ali, acho que muito com respeito, conquistar muitas coisas. Deve ter sofrido uma pressão violenta em diversas coisas, em diversos sentidos. Eu acho que eu queria comer uma pizza com ele para falar, conta uma história aí, uma particularidade que você não pode contar para ninguém. Isso. Como é que funciona na Casa Branca, cara? Como é que é seu dia a dia? O que você acontece ali? Quais foram as ameaças que já teve ou não teve? Não sei. Mas eu teria curiosidade de conhecer um cara desse, assim. Cara, uma coisa que você já aconteceu? Não, eu pensei já aqui, pensei. Eu acho que, cara, me veio uma pessoa agora, até porque faleceu agora, que é do nosso mercado. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas sempre admirei demais o Washington Oliveto. É um cara que poderia ter comido uma pizza com ele facilmente, porque tem vários amigos em comuns, vários amigos que trabalharam muito com ele. Tive a oportunidade de trabalhar na W, não fui, né? E é aquela coisa, a gente muitas vezes dá valor depois que perde, né? E o Washington Oliveto, cara, ele é realmente um cara emblemático. Eu tenho um grande amigo ali, o Wade, né, que trabalhou muito com ele na W e falava que, é um cara que era isso, tomava cerveja e comia pizza com ele. E que era super legal, era um cara super divertido, inteligente. É o cara que inspirou a gente, né? Ele me inspirou, né? Sem conhecê-lo, eu me inspirei a me tornar um criativo de publicidade. Então, até é uma forma de homenagear ele, que foi há pouco tempo, o Washington Oliveto. Eu, infelizmente, poderia ter comido uma pizza com ele, mas não comi. Super perda aí, né, cara? Cara novo, né? E gigantesco, né? É. Ótimos nomes, cara. Muito bom. Senhores, cara, chegamos nos finalmente, aí atravessamos mais de 1 hora de bate-papo, mas, foi muito legal, cara. Calma que tem mais, não? A gente escreveu o livro de vocês dois hoje aqui. Agora é o momento de vocês, entendeu? Vocês vão comer uma pizza, ficar se divertindo, enquanto eu e o Jairo vamos recitar para aquela câmera ali alguns pensamentos que a gente conseguiu anotar, porque foram muitos, né, Jairo? Muitas coisas Foi legais. Foi aula através de aula. Então, para você que tá aí, volta esse episódio, assiste de novo. Mas a gente vai fazer agora o e-book do convidado, onde a gente vai recitar. E é de verdade mesmo, pode se divertirem aí. Dessas duas personalidades. Maravilhoso. Isso aqui é pro Gerald mandar para um wrap-up pra Alemanha. Quinta-feira à tarde. Making off. Exatamente, cara. O Eber, eu vou começar com tudo aqui. O importante é seu cliente sempre sorrir, cara. E além do seu cliente, o time, a equipe, de uma forma geral, todo o ecossistema que envolve um projeto, um trabalho, é árduo, muitas vezes tem muitos desafios, mas o sorriso, ele é um validador muito legal, Daquela pizza que você come depois do expediente, valeu a pena. Isso significa muita coisa, cara. Maravilhoso, Jairão. Eu tinha anotado essa também porque eu achei tão legal quando ele sentou aqui e falou, saí de lá com sorriso grande, sorriso grande, maravilhoso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é quando você tá numa agência, né, cara? E aí o cliente chega pra você com um briefing aberto e você acaba reclamando daquele briefing porque não tem direcionamento e você, ao invés de olhar isso como uma oportunidade de falar, cara, aqui a gente tem uma página em branco onde a gente pode desenhar o que a gente quiser, você fica, mas o briefing não sei o que lá, mas o briefing não tem. Então olhe isso como uma oportunidade, cara, porque é de um briefing aberto que saiu uma campanha extraordinária. Cara, uma coisa muito bacana que o pessoal falou aqui também foi a dinâmica de você descobrir fazendo. Então, se você tem aquele projeto que está na gaveta, se você fica tomando banho pensando naquele sonho que você ainda não começou nem a realizar, cara, você vai descobrir tudo fazendo, porque a nossa cabeça não consegue projetar a realidade do fato ali, e às vezes é muito mais simples, cara. Então, começa a fazer e aí você vai aprender no meio do caminho, cara. Uma das coisas que eu achei super interessante é você entender o seu cliente, né? E a partir do momento que você entende seu cliente, você consegue entender como ele funciona. E aí você pode usar estratégias para convencer o seu cliente ou para facilitar que o seu cliente entre naquela ideia que com certeza pode mudar o jogo. Muito bom, cara. O Gerald colocou os 3 pilares aí do processo de convencimento, cara. Isso aqui foi maravilhoso. Foi muito legal. Para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal também, cara. É o seguinte, o primeiro pilar são números, então traga números porque contra fatos não há argumentos. Você tem que estar no timing, meu amigo. Então você tem que ter o feeling ali, isso aqui tem que acontecer agora, porque senão não vai dar. E também com emoção, cara. Você tem que trazer emoção, aquilo lá tem que conectar no coração das pessoas. E aí você vai convencer
todo mundo de qualquer coisa boa. E maravilhoso, só para pegar um gancho nisso aí que o Jairo comentou, na hora que eles estavam falando, uma das coisas foi que a agência não mediu esforços para que eles aprovassem ou tivessem material para aprovar a ideia, né? E muitas vezes a agência ela se coloca no apresentou a ideia, agora tá com o meu cliente, não vou fazer mais nada. Eles poderiam não ter feito vídeo e esse vídeo de repente não poderia ter feito nada e na história você vê que esse vídeo movimentou, deu o friozinho na barriga quando passou isso pra todo mundo. Então, cara, entregue sempre um pouco a mais, sabe? Você que tá aí na agência ouvindo a gente, às vezes vocês ficam sempre esperando do cliente, então entregar um pouquinho a mais faz total sentido. Legal, cara. Uma coisa legal que o Stefano falou também aqui é o seguinte, donos de agência, vocês têm que cuidar muito bem do seu networking, porque isso é muito importante pro cliente. Exatamente. Quando surge um projeto novo, você conectar num parceiro, então você tem que estar com o networking muito ali calibrado, cara, para que a solução venha rápido e você consiga colocar novas ideias, novos projetos, novas possibilidades na mesa. Agência, vocês que estão aí, vocês têm que um cliente falar o que... a maior declaração de amor que eu vi aqui já. Que coisa boa, né? O Gerald falou bastante da agência, que ele é o 12º jogador. Achei tão bonito isso, porque realmente eu também acredito nisso. Eu acho que a agência ela tem que ser o 12º jogador. E você que está aí do nosso lado, um puxão de orelha, faça que os seus clientes enxerguem você como o 12º jogador. Tem que jogar junto, tem que estar junto, tem que sofrer junto, tem que chorar junto, mas também tem que comemorar junto. Então, se você fizer isso, com certeza vai mudar o seu jogo. Cara, é pra aproveitar o timing aí, vocês não ficarem uma semana que vocês têm que assistir o episódio inteiro, que foi maravilhoso. Eu fecho aqui com o seguinte, cara, sempre traga valor pro jogo, em qualquer relacionamento, em qualquer relação profissional, enfim, o valor é muito importante. Naquela reunião, se posicione com valor, naquele projeto, traga valor pro game e seja muito resiliente, porque os desafios sempre vão aparecer e no final do dia eles são muito bons, porque eles calibram toda a jornada. Maravilhoso, já não vou fechar a minha com ou você tem coragem ou você tem dinheiro e busque fazer projetos que te deem aquele friozinho na barriga. Maravilha. Esse foi o e-book do convidado. Gerald e do Stefano, cara. Porra, não. Sensacional, hein? Show! Galerinha, a última mensagem para aquela câmera ali que é de vocês, a gente vai encerrar. Agradecimento, mandar um abraço, fazer o quê? Bom, primeiro queria agradecer o espaço aqui, né? Maravilhoso essa hora que passou em 10 minutos, né? O papo bom pra caramba, assunto bom também. Queria agradecer a Audi, né? Por ter aprovado essa ideia sensacional, por ter embarcado com a gente nisso aí. É muito gratificante quando a gente consegue construir algo que nos dá orgulho, que putz, quando você fala em casa, sua mãe fala, sério? Que legal, é muito legal. Né? A gente se motiva muito com isso. Queria agradecer muito meu time, né? Pô, galera da agência, eu não vou citar nome aqui, porque senão eu teria que falar 250 nomes, ia ser difícil. Né? A todos os parceiros, todas as empresas parceiras que nos ajudaram aqui. Então, é um trabalho, eu costumo dizer sempre lá na agência isso, é um trabalho que sem muita gente envolvida, sem muita gente com vontade, não acontece. Então, obrigado pelo espaço, por nos permitir estar aqui falando para que as pessoas entendam um pouco dos bastidores, um pouco de como uma ideia como essa sai do papel. Animal. Eu também queria agradecer vocês dois, fizeram um bate-papo aí, já tive em diversos, mas super leve, descontraído, a pizza estava excelente. Obrigado, Dominus, pela pizza. Boa, Dominus, obrigado. Meu time, esses caras aqui da IT também que são incríveis, gente, tem a agência como eles... O meu time, convidar todos a assistir o documentário, acho que todos vocês vão se emocionar. Convidar também os brasileiros, né, que são fãs de Ayrton Senna a assistir realmente, porque aí vocês devem chorar, como eu chorei várias vezes, vocês vão chorar se emocionando, contando essa história um pouco diferente do que foi o Ayrton Senna, o que ele fez e os presentes que ele deixou pra gente e o presente que a gente está deixando aqui pros brasileiros, pros fãs de Ayrton Senna. Obrigado mesmo, é um prazer. Dá pra assistir aonde? No YouTube. No YouTube tá disponível. Vou colocar o legado do S, aparece lá. E é isso. Muito obrigado mesmo. Maravilhoso. Para você que ficou até o finalmente já sabe, PCM30, 30% de desconto na Dominus e claro, 21 Live, o software que vem revolucionando as agências. A gente vê você no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.